Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, servidores, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ipatinga, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos a de pé cantarmos junto o hino nacional brasileiro. Parece que tem alguns pedidos de retirada de projeto por autores. Confirma para mim, por favor. Nobre vereadora Cafinha, boa tarde para Vossa Excelência. Hoje... Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Hoje, literalmente ancorada em Zeca. Nos dá o prazer. Tá lá o Zeca, o Aníbal e o Marcelo Naval. Não vou somar a idade dos três, mas a experiência dá um livro. Tenho certeza. Demais aposentados, é um prazer tê-los aqui. Vereadora Cafinha, com a palavra. Excelência, eu propus... Alô? Obrigada. Eu propus um projeto de lei, mas depois eu fui informada
o projeto de lei número 36, mas depois eu fui informada que o meu colega, vereador Mazinho, já tinha proposto esse projeto em setembro, outubro de 2017. Então, eu entendi que a ideia era a mesma, o objetivo era o mesmo, então eu retirei, fiz o pedido de retirada, porque o meu colega tem precedência, né? Ele foi, na época, ele foi retirado porque a assessoria jurídica tinha outro entendimento, mas agora ela entende como interessante. Então, é a vez do meu colega, por isso que eu fiz a retirada. Obrigada. Eu só fiz a pergunta para a senhora, para ficar gravado, é porque a senhora fez o pedido por escrito, mas não falou se era de pauta ou de tramitação. Então, é de tramitação que Vossa Excelência quer. É de tramitação. Está deferido o pedido, o projeto está retirado de tramitação. Obrigado, 36. Obrigado, nobre colega Cassinha, tá? Tem mais algum vereador? Nobre vereadora, Muito pastora obrigado. Márcia. Não há de quê. Obrigada, senhor. Presidente, eu também solicito a retirada do projeto de lei número 15, que também eu entendo que não está indo de encontro às necessidades do nosso município. Tramitação. Está retirado de tramitação, está arquivado, está deferido o pedido. Mais alguém? Presidente, pela ordem. Pois não, vereador? Projeto 44, estou tirando ele de pauta, não de tramitação. Não. O senhor Tirando de pauta. O senhor pode pedir para retirar ele de pauta. O senhor não pode retirar ele de pauta. Então eu estou pedindo para tirar de pauta. Então estou deferindo o pedido de Vossa Excelência. Mais algum? Vereadora Diel. Boa tarde, presidente. 41. Tá sim, tá sim. Senhor presidente, retirar o projeto 41 de tramitação. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Está arquivado. Mais alguém? Solicito, senhora secretária, que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, boa tarde. Ata resumida da segunda sessão da 576ª reunião ordinária. Aos 21/3/2018, às 14 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Ipatinga sob a presidência do vereador Nardielo Rocha de Oliveira. Presentes 19 vereadores. Foi lida a ata resumida da primeira sessão da 576ª reunião ordinária, aprovada sem retificação. Foram apresentadas indicações 22, 24 a 35/18 e moção 14/18. O PL 25/18 foi retirado de pauta. O PL 15 e 25 foram retirados de pauta. O projeto de resolução 1 e 2 foram aprovados em única votação e em redação final. Os PLs 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 e 27/18 foram aprovados em segunda votação e em redação final. Os requerimentos 12, 15 e 16/18 e as moções 1, 7 a 14 foram aprovadas. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que eu, primeiro secretário, supervisionei, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora. Câmara Municipal de Ipatinga, em 21/3/2018. Nardielo Rocha de Oliveira, presidente. Osimar Barbosa Gomes, vice-presidente. Lene Teixeira Souza Gonçalves, primeira secretária. Diel Fernando de Oliveira, segundo secretário. A ata está em discussão. A ata está aprovada. Correspondência, nobre vereadora. Não há correspondência sobre a mesa. Está em aberto o horário para apresentação sem discussão de proposições. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Mazinho.
Boa tarde, mesa diretora, nobre presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, servidores dessa casa. Indicações da autoria do vereador Mazinho, de número 41, 42, 43, 44 e 45. Indicação de número 47, 46, 47, essas indicações de autoria do vereador Gilmarzinho. E também moção de aplauso de número 22, também do vereador Gilmarzinho. Tenho dito, muito obrigado, boa tarde para todos. Continue em aberto. Pela ordem, presidente. A palavra, vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, apresento aqui a indicação número 36 e os requerimentos 17 e 20, todos de minha autoria. Continue em aberto. Primeiro eleitor inscrito, nobre secretário. Senhor presidente, eleitor inscrito, senhor Jodson de Oliveira, Sindiúti. O assunto eu dei para alguém assinar, eu estou sem ele aqui. A palavra, senhor Jovem. Oi. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, público presente e os guerreiros e guerreiras, servidores aposentados e aposentadas de Patinga. Bom, nós viemos tratar sobre alguns assuntos e o principal é a questão dos aposentados. Nós estamos aqui, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado que veio do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Mesmo que ela tenha sido considerada inconstitucional, a modulação dos efeitos, garantindo o direito de cada um e cada uma que se aposentou no município até 22 de fevereiro de 2017, é um resultado muito positivo para todos nós. Queria parabenizar a cada lutador e a cada lutadora que participou dessa luta até aqui. Dizer que nós temos muita caminhada por fazer. Mas cada choro, cada sorriso, cada abraço, cada pedido de ajuda foi muito importante nesse momento de luta, de dor e de penúria dos servidores aposentados e aposentadas. Nós temos a clareza que nós, do Sindiúti, nós temos a clareza que não foi só no dia do julgamento que a gente chegou e conseguiu convencer os desembargadores da modulação. Nós estivemos presentes lá no dia a dia do TJ, fazendo sustentação oral em várias ações de cobrança e tentando colocar na cabeça de cada desembargador que ele não tinha que olhar somente a letra fria da lei e entender que tinha seres humanos por trás que trabalharam, que contribuíram, que construíram uma cidade e que mereciam respeito ao seu direito. E foi assim. Conseguimos um grande resultado naquele momento. Mas e agora? Nós ainda não estamos comemorando. Nós não estamos comemorando. Está faltando alguma coisa, não está? Olha, nós estamos esperando a publicação do acórdão, dessa decisão do TJ. Após a publicação desse acórdão, não haverá mais nenhuma desculpa para não voltar imediatamente os servidores e servidoras aposentados para a Folha de Patinga. Ninguém pode mais caçar uma desculpa, uma justificativa, um pretexto legal, porque o TJ definiu que todos e todas têm direito. Assim, nós esperamos mesmo,
que o município, que os gestores, sejam eles os que estão lá, não sei quanto tempo vai durar, os que vão assumir, os que ainda pretendem ser no futuro, não tem mais desculpa. Tem que definir, cumprir a decisão judicial e retornar imediatamente todos e todas para a folha de pagamento. Não dá mais para essas pessoas ficarem sofrendo, tendo necessidade. Nós que já vimos muitas e muitas cestas básicas serem distribuídas para servidores aposentados com dificuldade. Vocês não têm noção o quanto essas pessoas estão sofrendo e o quanto elas estão precisando de algum gestor que respeite a lei. E agora não tem mais, agora é decisão, já está decidido. Vão querer criar mais desculpas, vocês podem ter certeza. Porque vão, mas nós não vamos arredar pé dessa luta, porque nós somos fortes e juntos nós somos ainda mais fortes. Olha, tem um passivo gigante que o município já deve para essas pessoas, desde quando parou de pagar. Nós, claro, nós não somos irresponsáveis de querer inviabilizar o município, mas nós também queremos que essas pessoas recebam o quanto antes aquilo que o município as deve, mas estamos abertos à negociação, não queremos sair em nenhum momento da negociação. Nós queremos ser recebidos, nós queremos ser respeitados enquanto representantes legais dessas pessoas. Bom, mas e aí? A decisão lá, ela manteve o direito de quem está aposentado, mas ela retirou o direito de quem está na ativa. O direito à complementação não existe mais. Mas o artigo 40 da Constituição fala: é direito do servidor público o regime próprio de previdência. Cumpramos a lei, cumpramos a Constituição, porque querem cobrar demais o que vem depois do caput do artigo 40, que são os pré-requisitos, mas nenhum tem a coragem de cumprir o seu papel e fazer o regime próprio de previdência no município. Ninguém teve a coragem de fazer. Não vou nem falar de competência. Mas vamos lá. Está na hora da gente, então, retomar o debate do regime próprio de previdência. E nós queremos ser ouvidos enquanto servidores da ativa. Estamos ouvindo aí a boca pequena que existe muita possibilidade de terceirização na saúde, terceirização na limpeza, da educação. Não existe regime próprio que funcione sem servidor efetivo. Então, se é para criar um regime próprio, que se faça concurso e coloque servidor efetivo também para garantir a sustentação do seu regime. Para encerrar, queríamos falar de uma coisa muito importante. 2017 passou, 2018 já vai caminhando, e o prefeito que existia, que não existe mais, e o prefeito atual ignorou a representatividade sindical. Nenhum dos sindicatos foram recebidos pelo prefeito e até agora pelo atual prefeito também não. Nós queremos negociação da nossa pauta de reivindicação. Nós queremos e exigimos e pedimos aos senhores e senhoras vereadores que nos apoiem, porque nós precisamos, o servidor da ativa já está sem reajuste desde 2016, porque o de 2016 foi irrisório. E tem o reajuste do piso salarial para o educador, que já está muito defasado o nosso salário. Então não dá para ficar parado e esquecer o servidor da ativa. E aí dizer que o município está em crise, que o município está sofrendo, que o município é isso. Nós não temos culpa disso. O cidadão de Ipatinga não tem culpa disso. Mas parece que tem. Porque estão querendo colocar na conta e no bolso do cidadão ipatinguense essa conta que eles estão falando que tem na prefeitura. Sabe por quê?
Porque é um aumento de taxa aí, muito. Estão aumentando taxa, estão querendo tirar do cidadão o dinheiro que diz que está faltando na prefeitura. Se virem, arrumem o dinheiro onde for, mas não tire do cidadão de Ipatinga nada. O cidadão está sofrido e não é dele a culpa por nenhuma crise. E queria dizer, por último, que a nossa Constituição tem sido rasgada em muito. Nós estamos vendo em nível nacional pessoas serem presas sem provas. Nós estamos vendo em nível nacional que não dá para rasgar a nossa Constituição e temos que defendê-la com unhas e dentes. Lula livre! Presidente. Pois não, vereadora. Artigo 122. Falar depois da... Quero. Com a palavra, a vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadoras, senhoras e senhores, eu venho a essa tribuna usando o artigo 122 do Regimento Interno, que permite aos vereadores fazer um pronunciamento após o uso da tribuna da Câmara. E faço isso hoje com mais satisfação do que das outras vezes que a gente teve que usar essa tribuna. Porque hoje, pelo menos, os aposentados do município de Ipatinga têm a certeza que retornarão à folha de pagamento da Prefeitura de Ipatinga. E não foi por favor, por benesses de ninguém, porque foi um período de muita luta, como disse aqui o orador inscrito, o senhor Jodson, do Sindiute, porque a batalha foi doída. Muita gente adoeceu, muita gente chorou, mas para chegar até onde chegou, foi uma batalha pesada e compartilhada as dores, os sonhos e a certeza de que a vitória viria. Porque nada nesse país os trabalhadores e trabalhadoras conquistaram sem muita luta. Mas uma coisa também que ficou marcado nessa luta dos aposentados de Ipatinga foi essa Câmara lotada em quase todas as reuniões. E aí os aposentados puderam ver também o papel importante que tem uma Câmara de Vereadores na hora de votar as leis para os seus munícipes. Porque puderam presenciar aqui as taxas sendo votadas e sendo aprovadas do jeito que o prefeito queria. Puderam acompanhar, muitas vezes, as nossas falhas aqui na condução do trabalho. E eu sempre digo que se nós erramos aqui dentro desta casa, ou se nós acertamos, tem muito a ver com a participação dos cidadãos no acompanhamento do exercício da nossa função. Mas tem uma coisa também que eu gostaria de destacar. E aí, quando o Jodson fala que nenhum dos sindicatos foi recebido lá, nós podemos dizer, né, presidente, que Vossa Excelência sempre esteve com o gabinete da presidência aberto e nós todos, vereadores, nessa condução de parceria, de ombro a ombro com os servidores, estivemos juntos. Porque se o projeto de lei não foi aprovado aqui, de uma previdência própria ou de um fundo de previdência, é porque não é competência do vereador a iniciativa. Veja quantos requerimentos nossos encaminhados, quantas tentativas de pressionar o executivo para encaminhar o projeto de lei para ser aprovado aqui, e quando passou aqui nessa casa, ele ainda não foi votado. E nessa legislatura, sequer tiver a competência de encaminhar um estudo adequado para a criação de um fundo de previdência. Nós temos que tocar mesmo nas feridas e na responsabilidade, porque não sustenta esse modelo que nós estamos vivendo nele. E tem que ter alguém à frente do executivo com a responsabilidade de encarar, porque nós não podemos aceitar, porque foi, desse momento, garantido aos aposentados a sua complementação, que os servidores hoje da ativa esteja totalmente descoberto como está hoje. Então, é responsabilidade administrativa. Então, parabenizar a luta de todos vocês aposentados,
dizer que valeu, eu acho que a experiência, na dor, muita gente cresceu, muita gente, depois que passa, a gente fica pensando, os amigos que se refizeram, que se reencontraram nessa luta, as oportunidades que tiveram de discutir problemas da nossa cidade, que nunca passou pela cabeça de muitos aqui. Eles puderam, nessa labuta, ver o que nós estamos enfrentando no município de Ipatinga. Deu para perceber que a disputa política ela tem que ser por projetos e de quem defenda de fato os interesses da nossa população e não de se resolver politicamente ou tirar vantagem em determinados momentos da política. Então, o aprendizado foi grande para todos nós e dizer que até aqui a luta valeu a pena, mas só vamos comemorar o êxito total dessa luta na hora que o pagamento estiver na conta de cada aposentado do nosso município. E para isso, é claro que continuaremos reivindicando. O presidente, no caso específico da Câmara, nós não temos débito com os servidores, né, presidente, na complementação. Então, parabéns, e o papel de cada um nesse cenário foi muito importante. Até de quem não fez nada, para a gente perceber que a gente tem que fazer apesar deles. Muito obrigada, presidente. Nobre secretário, muito obrigado. E, na realidade, é uma ação conjunta da mesa e de todos os vereadores. Então, muito obrigado, senhora, pelos elogios. Mais algum eleitor inscrito, nobre? A próxima inscrição do Sindicerp vai ficar para a próxima reunião, porque não reescreveu a tempo aqui. Hoje não tem mais tribuna. Não, eles não chegaram a tempo, né? Mas eu deferi ontem o pedido deles. Então, não vieram a tempo não chegaram de escrever aqui no local. Ok. Primeiro vereador inscrito? Vereador Anderson Gandra. Com a palavra, vereador Anderson Gandra. Eu quero cumprimentar neste momento o presidente Nardielo Rocha. Na pessoa do mesmo, eu cumprimento a mesa diretora, todos os nobres vereadoras presentes, aos servidores desta casa, imprensa, aos aposentados que aqui estão mais uma vez na luta travada e, enfim, todos os presentes. Eu cumprimento cada um de vocês. O que eu tenho para dizer aqui, nesta minha fala livre, é um assunto que vem me incomodando de 2 semanas para cá. Eu tive uma reunião a qual estava presente o nosso amigo Elianderson Lima, todos conhecem, e ele me presenteou com um livro, e eu comecei a ler esse livro. Esse livro tinha uma história que me chamou muita atenção, a qual eu já sou conhecedor dela. Eu creio que a maioria dos que estão aqui conhece essa história. Eu quero contar essa história aqui de uma forma bem resumida, que é o espelho exato do que a nossa cidade está passando e fazer uma breve aplicação da mesma. Essa história conta sobre Jerusalém, uma cidade que foi destruída pelos babilônicos há mais de 400 anos antes de Cristo. A cidade foi totalmente destruída.
Nabucodonosor, com seu exército, destruiu os muros, queimou as portas a fogo. E tinha um homem por nome de Neemias, do mesmo povo israelita que estava ali em Jerusalém, a qual foi cativeiro pela Babilônia. Ele morava em Suzã, pelo domínio do rei Artaxerxes. Quando chegou ao conhecimento de Neemias que o seu povo, que os seus irmãos estavam morando numa cidade destruída, ele chorou e entristeceu o seu coração. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Copeiro não era aquele que simplesmente lavava copos, mas experimentava primeiramente do vinho antes do rei tomar daquele vinho. E Neemias decidiu um dia deixar o conforto do palácio, deixar as regalias que ele tinha no palácio, deixar todos os benefícios que ali ele tinha, para enfrentar uma viagem dolorosa, para estar numa cidade destruída, em ruínas, para junto com os israelitas, novamente construir os muros da cidade, novamente reconstruir a cidade. E assim ele fez. Certo que ele sabia que essa sua decisão iria trazer para ele alguns desgostos, como muitas oposições. E quem enfrenta uma oposição sabe muito bem as retaliações que ele sofrerá após ele ser declarado uma oposição. Mas ele não se importou com isso. Com 152 dias, mesmo tendo inimigo para atrapalhar ele reconstruir os muros, ele enfrentou oposições, ele enfrentou inimigos para reconstruir o muro de Jerusalém. Assim ele fez. Com 152 dias apenas, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Neemias fez história. E existe um livro na Bíblia com o nome de Neemias contando toda essa história. Trazendo esse texto sobre os nossos dias, a nossa cidade que estamos morando. Nós vemos uma cidade destruída por muitos desgovernos que já passaram por aqui. Nós vemos pessoas chorando, pessoas sofrendo, e algumas já até chegaram a suicídio por não aguentar tanta situação de sofrimento. E nós vemos um governo que há muitos anos tem passado e o nosso povo continua nas mesmas condições. Neemias fez história porque ele foi um homem que se importou com a cidade de Jerusalém. Ele se importou com o seu povo. Ele se importou com um povo que morava ali, estava numa cidade destruída, em ruínas. E ele decidiu ficar do lado do povo. É sabedor de todos nós. Todos nós é sabido. Quantas pessoas estão sofrendo na fila do SUS, esperando a sua cirurgia sair e nunca que sai. Os professores reclamando na área da educação com baixos salários. E nunca tem tanta segurança na escola como nossos filhos merecem, como os professores merecem.
Eu não quero falar aqui sobre a nossa cidade em estado de penúria, falando de bens materiais, de coisas materiais. Ruas quebradas, ruas cheias de buracos, árvores precisando ser podadas, enfim. Porque eu prezo primeiramente com vidas, com pessoas. Pessoas em primeiro lugar. Pessoas em primeiro plano. Em segundo lugar, vem coisas materiais. Há quanto tempo os aposentados vêm aí nessa luta? Deixando seus afazeres em casa, vindo aqui para a Câmara, buscar os seus direitos. E quantos dos políticos têm olhado para o lado dos aposentados e decidiu estar do lado deste povo? A nossa cidade está precisando de homens, de governantes, de legisladores, de prefeito, que faça como Neemias, se importe com a nossa cidade e se importe com o povo moradores de nossa cidade. Enquanto isso não acontecer, a nossa cidade não vai tomar um novo rumo. Enquanto nós não deixarmos as nossas regalias, abrimos mão dos nossos benefícios, a nossa cidade continuará na penúria e a política nunca irá mudar. Existia um homem por nome de Bartimeu e esse homem era cego. Ele vivia de migalhas, ele vivia de esmolas. E essas esmolas, essas migalhas que ele recebia, todo dia ele vivia da mesma forma. Mas um certo dia ele encontrou com Jesus Cristo. Jesus chegou perto dele e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele respondeu que queria ser curado. E Jesus deu a cura para aquele homem. Eu quero deixar uma mensagem para o povo ipatinguense. Povo de Ipatinga, chega de cobrar migalhas do governo. Chega de viver de esmolas. A nossa cidade precisa ser curada. O nosso povo precisa de uma cura imediata. E até quando o nosso povo vai estar clamando? E até quando existirá um governo? E vai perguntar para o povo: o que queres que eu te faça? O povo está cansado de esmolas. O povo está cansado de receber trocadilhos. A saúde precisa de cura. Na área da educação precisa de cura. Na área da segurança pública precisa de cura. Nobre vereador. Estou terminando. Prazo de Vossa Excelência encerrou. Eu vou dar-lhe mais um minuto para Vossa Excelência encerrar, por favor. Nós precisamos urgente. Não podemos mais demorar. Eleitores de Ipatinga, precisamos aprender como votar. Precisamos observar mais os nossos candidatos. Observa a vida do homem. Ou que seja vereador, ou que seja executivo, ou que seja deputado, senador ou presidente. Não troque o seu voto por migalhas, por esmolas. Porque senão você vai pagar muito caro lá na frente. Nós precisamos de políticos que se importem com o povo e que se importem com nossa cidade. Eu disse há poucos dias atrás, o nosso mandato como vereador aqui vai passar. O governo passa como um já passou. E possivelmente daqui um dia o outro vai passar. O meu tempo acabou, eu tinha muita coisa para discorrer aqui. Mas fica para a próxima oportunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade. Que Deus tenha misericórdia de um povo que está sofrendo nas mãos de políticos que não se importam com a cidade, com o povo. Obrigado, presidente. Beleza. Com a palavra, próximo vereadora Cassinha.
Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento toda a mesa, colegas vereadores e vereadoras, servidores desta casa, que estão na ativa, e os servidores aposentados que estão aí juntos, né, desde o ano passado, várias vezes que nós tivemos oportunidade de falar aqui. Boa tarde, Patinga. Fui e estou sendo cobrada diariamente a me explicar sobre o aumento da taxa de coleta de lixo e, por isso, uso essa tribuna agora para esclarecer as dúvidas que pairam sobre esse polêmico tema. O aumento da taxa de coleta de lixo foi aprovado por essa casa no final de 2017, em setembro, especificamente por meio do projeto de lei número 96. A justificativa do executivo, Sr. Sebastião, à época prefeito, era que era preciso atualizar financeiramente essa taxa, que encontrava-se defasada há mais de 2 décadas. A população pode verificar o trâmite através do site da Câmara e também do YouTube. Pois bem, quero dizer aqui, categoricamente, o que digo a todos os cidadãos que me questionam pelas ruas e nas redes sociais. Votei contra esse projeto. Votei contra porque eu acredito que atualizar um valor defasado em mais de 20 anos, de uma só vez, em 400%, 500%, mais de 1000%, é, no mínimo, desproporcional, absurdo e insano. É preciso atualizar as taxas? Claro, ninguém vive de graça, não há serviço sem contraprestação. Mas não dessa forma desrespeitosa e irresponsável como foi feita. Por isso, votei consciente contra esse aumento abusivo. Porque, para mim, tributação é obrigação. Confisco é punição. E um aumento de 400%, de 500%, para mim, não é tributação, é confisco. Senhor presidente, mais uma vez deixo a minha posição. Estou cumprindo a minha obrigação, que é prestar contas à população, que nesses últimos dias clama por toda Ipatinga. E para o povo de Ipatinga, eu digo, estudei, me informei, tive dúvidas, me debrucei sobre o tema e lutei politicamente na época da votação dessa lei e continuo lutando, inclusive agora na justiça. Porque, como advogada, eu sei que uma lei só pode ser revogada por outra lei. Entrei com uma ação popular para que o judiciário analise esse caso. Primeiro, porque, para mim, não foi suficiente uma ordem verbal de suspensão de pagamento dessas taxas, que foi foi falada pelo atual prefeito, Dr. Jesus. Segundo, eu estava preocupada com a possibilidade de gerar ainda mais ônus para todos os contribuintes dessa cidade. O processo que corre na vara da Fazenda Pública, pelo magistrado Dr. Fábio Torres, encontra-se no momento com vista para o Ministério Público, Dr. Fábio Finotti. E eu vou publicar o andamento dessa ação popular nas redes sociais, para que os senhores e senhoras possam acompanhar o movimento da ação e das decisões judiciais. Nesse momento, eu estou aguardando a decisão do pedido liminar que eu fiz ao Dr. Fábio Finotti, para suspender juridicamente o pagamento até que nós possamos discutir, conversar com clareza, com transparência, como deve ser feito esse aumento. Em 1 ano e 3 meses, colegas, sob nossos olhos, passaram aqui nessa Câmara, desfilaram
sucessivas provas das más gestões, das ingerências, das irresponsabilidades administrativas do Executivo de antes e de agora. Primeiro, a falta de pagamento das complementações das aposentadorias dos servidores municipais. Problema originado lá na década de 90, que, sob o argumento absurdo de que não pode pagar até que a justiça seja feita. E outro, que não paga porque não tem dinheiro para pagar. Isso tudo em flagrante desrespeito e descumprimento das ordens judiciais. Imaginem se essa onda pega. Eu não pago porque eu não tenho dinheiro para pagar. Imagina o que vai ser da nossa cidade e do nosso país. Segundo, a criação, aliás, a falta da criação da RPPS e do Fundo de Aposentadoria. Agora eu me dirijo aos servidores da Ativa. Colegas, o gigante continua a crescer. O gigante avoluma-se. E do balaio, onde não tem nada, nada pode sair. Onde está a RPPS? Onde está o fundo de participação? Como que vão ficar os servidores da Ativa que sequer podem programar a sua aposentadoria? E agora, esse aumento abusivo e estratosférico dessa taxa de coleta de lixo, em de 400% até 1.200%. Por fim, eu tenho a minha consciência tranquila de que trabalho atenta às turbulências que nossa cidade enfrenta. Uma vez que o Executivo passou todos esses anos, décadas até, se esquivando de suas obrigações e de uma maneira irresponsável e desrespeitosa, avolumando esses problemas, cujas consequências caem diretamente sobre os ombros e os bolsos de todos nós cidadãos de Ipatinga. Então, eu tenho que falar para os senhores que não são só os servidores, mas os servidores da Ativa, os servidores aposentados, nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todos nós, enfim, toda a população de Ipatinga sofre por esses desmandos, esses desgovernos e essas sucessivas gestões irresponsáveis pelas quais nós somos todos vítimas. Estamos aqui hoje, colegas, enfrentando esses problemas que nos foram deixados de 3 décadas para cá. E eu continuo o meu trabalho, comprometida e firme, na esperança de que esta dramática situação seja revertida, de que os servidores aposentados possam finalmente receber o que sequer era para vocês estarem aqui pedindo. Eu espero que essa situação seja resolvida, que vocês sejam reintegrados à folha de pagamento, que cortem os privilégios, cortem os interesses terceiros e que caibam vocês na folha de pagamento. E eu espero ainda assistir, reverter essa dramática situação de que todos nós podemos e temos o direito de viver numa Ipatinga melhor. Essa Ipatinga que os senhores aposentados, muitos que eu estou vendo aqui do município, da Uzi Minas, que vocês que construíram, vocês não merecem esse desgoverno, esse desrespeito que está acontecendo com todos vocês. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigada. Nobre vereadora, Cassinha, sobrou 1 minuto. Obrigada, presidente. Eu vou pedir o Zeca para vir sempre. Olha, Zeca. E aí a senhora não passa do tempo. Passo a presidência ao nobre vereador Mazinho para fazer uso da tribuna. Com a palavra, vereador Nardielo Rocha. Nobre vice-presidente vereador Mazinho, demais vereadores, público presente, senhoras, senhores, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu venho a essa tribuna
no papel constitucional de presidente dessa casa, para fazer aos vereadores, ao público que nos acompanha, o balanço final referente a essa ação dos aposentados. Uma ação onde a Câmara Municipal era ré nesse processo. Lembrar que esse processo iniciou-se num ato feito nesta casa em 2014, com a alteração de uma lei, no intuito de solucionar um problema crônico referente às dobras na cidade de Ipatinga. E dessa boa fé para resolver essa alteração nessa lei, ela acabou se transformando numa armadilha que depois foi usado para gerar a ADIM contra a complementação, a ação direta de inconstitucionalidade. Uma lei que nasceu em 1994, com o ex-prefeito João Magno, e de 94 a 1998, na minha maneira de ver, essa lei funcionou de uma forma talvez irresponsável, porque seria uma complementação sem contribuição, mas na minha maneira de ver, legal. Porque só em 98, quando a emenda constitucional 20 entrou em vigor, passou a ser obrigatoriamente a contributividade. E depois mais algumas emendas, aí a 41 em 2003, mas em 2002 essa lei havia sido questionada na Justiça, no mesmo Tribunal de Justiça. E o tribunal também lavou as suas mãos e disse que esse era um problema do município, sendo que naquela altura essa lei, na minha modesta maneira de ver, já era inconstitucional, pois em 98 criou-se a obrigatoriedade da contributividade. Lavou as mãos. Como essa lei já tinha sofrido uma ADIM em 2002, alterou-se a lei em 14 para criar um novo fato e aí aplicou-se a ADIM na alteração da lei de 2014. Um ato covarde, um ato cruel com os aposentados. E foi esse ato que gerou toda essa situação que nós estamos vivendo, referente à perda, inclusive, das complementações que bateu na trave, mas Deus operou. Então, a verdade é que quando assumimos esse parlamento, junto com os vereadores que aqui estão, nós fizemos um compromisso que nós estaríamos defendendo os aposentados nessa causa até o dia da vitória. E assim foi feito pela Casa Legislativa. Diga-se de passagem, no dia do julgamento do mérito, o tribunal entendeu que só a Câmara de Ipatinga podia manifestar oralmente a sustentação oral. E de uma forma democrática, doutor Adalto, nós optamos em fazer uma divisão do tempo e passar aos amigos Cury, que no caso, Sindicerp, Sindiut e Asley. E a doutora, representando o Sindiut, Edilene, o fez com muita competência durante 7 minutos e meio. E ali nós estabelecemos a seguinte meta: 7 minutos e meio para falar de constitucionalidade, 7 minutos e meio para falarmos de modulação. E olha aqui o cacete que eu tomei na rede social por causa de modulação. Quando eu falei em modulação, eu tenho os prints. Eu nunca apanhei tanto na minha vida, inclusive de advogadas e de advogados. Mas eu tinha convicção que era esse o caminho que existia para o aposentado. Por quê? Porque a constitucionalidade da lei não cabia julgamento. Como que não é? Como que uma lei vai ser constitucional se a contributividade é obrigatória e ela não estava sendo feita? O que nós buscávamos era modulação, porque que culpa tinha o aposentado? Se ninguém criou o regime de previdência, aonde que ele ia recolher? Aonde que ele ia levar o dinheiro dele? Então, se na realidade não tinha o regime, ele jamais podia ser penalizado. E lembro que naquela oportunidade, eu falei de uma jurisprudência referente à Lei 100, que é a lei do Estado. Uma lei que foi julgada inconstitucional depois de muitos anos, com efeito ex nunc, ou seja, dali para frente, e ela automaticamente teve que dispensar dos quadros
todos que estavam naquela lei, mas ninguém que aposentou durante a vigência da mesma ficou prejudicado. Tomei outro couro. Mas foi essa tese, defendida pelo Legislativo, pelo Sindiúti, pelo Sindicep, pelas leis, que foi vencedora. E ela foi vencedora de uma forma que vocês, aposentados, não tenham dúvida. Nós fomos só usados. Porque, na verdade, Deus ouviu, foi as orações dos senhores. Porque precisava de 17 votos. Era muito mais difícil conseguir a modulação do que a constitucionalidade. A constitucionalidade era metade da corte mais um. Enquanto a modulação precisava de 2/3 da corte. E muita gente não acreditava. Mas vocês acreditaram. E não foi 17, foi 19. Ainda sobrou 2 de lambuja, como diz lá na Grande Bom Jesus do Galho. Então, a verdade é que toda essa trajetória passada pela Câmara Municipal de Ipatinga, pelos amigos Cury, que resultou nessa situação que hoje está vivendo, ela foi fruto de uma convicção que nós tínhamos. Sabe por quê? Porque a Câmara de Ipatinga nunca tirou o aposentado da folha e nunca deixou de pagá-los. Porque em momento algum desse processo houve alguma sentença que mandava tirar da folha. Então esse negócio de ter tirado da folha por causa de liminar, eu discordo. Eu discordo. A liminar não mandou tirar da folha. Tanto que eu não tirei. Se tivesse mandado, eu tinha que ter tirado. A liminar, na realidade, ela mandou suspender qualquer nova aposentadoria usando o artigo 10 da lei, que era exatamente a complementação. Então, daquela liminar para frente, ninguém mais poderia aposentar com complementação, mas nunca mandou tirar da folha, nunca mandou parar de pagar, senão eu tinha que ter o feito aqui na Câmara Municipal de Ipatinga. Por isso, nesse momento, nós estamos aqui prestando conta de como a Câmara agiu dentro desse processo. Um processo que eu repito, a vitória não foi da Câmara Municipal de Ipatinga. A vitória é da Câmara, do Sindicep, do Sindiúti, das leis e principalmente de vocês, que acreditaram, que buscaram e que lá foram durante várias vezes. E tem mais, não tem bênção pela metade não. Timóteo foi na esteira. Timóteo também foi feito por lá a justiça. Porque Timóteo vivia a mesma situação. Já havia perdido a liminar também. A constitucionalidade nossa, que muitos defendiam, nós perdemos de 24-1. Foi quase que unânime a nossa derrota na constitucionalidade. Se nós tivéssemos trabalhado só a constitucionalidade, a complementação tinha ido embora. Ela tinha ido embora definitivamente. Então, por isso, nós hoje estamos muito gratos por vocês terem acreditado que a Câmara estaria fazendo o seu papel. E Timóteo, nós ficamos também muito felizes. E olha que Timóteo era um caso um pouquinho mais complexo. Porque Timóteo, durante esse período, chegou a ter uma contribuição. Então, chegou a criar alguma coisa que depois acabou não indo para frente. Acabou não continuando. Mas a jurisprudência de Ipatinga, logo depois do nosso julgamento, foi aplicada em Timóteo e os aposentados do Vale do Aço agradecem. Por isso, fica aqui a nossa gratidão a vocês que acreditaram que nós não estávamos fazendo politicagem, que nós estávamos realmente fazendo a defesa de verdade. E tem mais. Quando falam comigo assim, você está fazendo é política. Ué, eu sou político, tenho que fazer política. Macumbeiro faz macumba, médico faz medicina, jogador de futebol joga bola. Eu sou político. Agora a política do bem, que é essa aí, de defender quem estava sendo injustiçado. Muito obrigado, tenho dito. Com a palavra, retorna essa sessão ao presidente Nardino. Ordem do dia. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei 2518,
de autoria da vereadora Cassinha, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no município que revenderem combustíveis adulterados e da outras providências. Discussão com a palavra, vereadora Cassinha. Renovo os meus cumprimentos e eu venho aqui esse momento agora, colegas, falar com os senhores e peço que os senhores imaginem, para eu falar desse projeto de lei que eu trago à apreciação de Vossas Excelências, eu queria que Vossas Excelências imaginassem que após um dia de trabalho, vocês estejam dirigindo na BR-381 com destino a Belo Horizonte. E essa viagem, infelizmente, a gente tem gastado no mínimo de 4 a 5 horas para fazer esse trajeto. Então, imagine os senhores que por volta de 22 horas, 10 da noite, o senhor perceba que o ponteiro do tanque de combustível desce abruptamente e o carro seu carro começa a ratear, a engasgar no meio da estrada deserta. Se der sinal de celular, ok, ótimo. Você pode chamar o guincho e tentar resolver aquela situação rebocando o carro o mais rápido possível. Mas depois de muitas horas de transtornos, você vai descobrir que seu carro foi abastecido com gasolina adulterada. Esse caso que eu estou relatando para vocês, colegas, senhores e senhoras vereadores, é verídico, me foi relatado no meu gabinete, mas eu mantenho em sigilo, naturalmente, a pessoa que me falou. E o que é isso, colegas? E o que é uma gasolina e um óleo diesel adulterado? Nada mais é do que combustível fora do padrão determinado por lei. Ou esse combustível tem muito álcool, ou pior ainda, muito solvente químico impróprio. Além de todos esses problemas e esses perigos, nós percebemos que há uma perda material e um dano irreparável ao nosso veículo. E você, consumidor, nós consumidores, temos, além da perda financeira, nós temos também essa de ter sido passado para trás. Porque nós compramos gato por lebre, não é assim? Nós pagamos o que nós não levamos. E essa situação, esse baixo consumo, esse baixo rendimento, desculpem, esse alto consumo, esse mau funcionamento dos veículos, esses e semelhantes, outros problemas semelhantes, que me foram apresentados inúmeras vezes em meu gabinete por diversos munícipes, que alguns chegaram a me mostrar laudos com fotos de oficinas mecânicas que demonstravam que válvulas que são responsáveis pela descarbonização do sistema despoluente e outros sintomas como bicos injetores, velas de ignição, catalisadores e, por último, motores lamentavelmente danificados pelo uso frequente de combustível adulterado. Não bastassem esses enormes danos, colegas, em uma pesquisa com o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificação, uma alerta me foi passada sobre os riscos para a saúde dos motoristas, dos frentistas e pessoas em geral, toda a população, em razão desses combustíveis alterados, porque eles produzem mais resíduo, são mais poluentes e, sendo que alguns solventes usados são, inclusive, cancerígenos. Além de tudo isso, dessas atitudes criminosas, há também a concorrência desleal contra os comerciantes que trabalham respeitando a lei, respeitando nós, consumidores. Por isso, colegas, vereadores e vereadoras, eu venho aqui, primeiro, eu faço 2 pedidos. Primeiro, eu dirijo à população, para que ela faça
as denúncias em caso de adulteração confirmada, né, que ela perceber todos esses problemas, baixo rendimento, alto consumo, que ela faça uma denúncia à ANPP, que é a Agência Nacional do Petróleo, através do site anp.gov.br. E já, quanto ao segundo pedido, colegas, tenho que fazer aos senhores, eu peço a vossas excelências, para que votem sim a esse projeto. Obrigada, presidente. Conto com o apoio de todos os senhores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Franklin Meirelles. Oi? Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, demais componentes da mesa, vereadores e vereadoras, servidores da casa, corpo jurídico da Câmara de Ipatinga, internautas que nos acompanham neste momento, senhoras e senhores munícipes de Ipatinga. Tenham todos uma boa tarde. Eu venho também pedir aí a aprovação junto aos nossos nobres colegas pares desse projeto da nossa ilustre vereadora Cassinha. É um projeto que já tem sido apresentado em muitas cidades, inclusive na nossa capital, Belo Horizonte. E eu quero pontuar que a agência responsável por versar sobre o segmento, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, ela simplesmente diz que, após a comprovação da irregularidade aqui citada, ou seja, a adulteração dos combustíveis, e adulterar, né, quer dizer, inserir algo nocivo a um segmento, seja o combustível, seja o seio familiar. Então, a adulteração é uma coisa realmente condenável em todos os locais onde ela se apresente. E a ANP, ela apenas faz uma interdição do posto após essa comprovação de irregularidade. E com uma facilidade muito grande, esse posto volta a exercer as suas atividades. Então, é muito interessante, essa cassação, ela nem mencionou, mas ela está pedindo a cassação do alvará, não é isso, doutora? Isso, que esse posto realmente deixe de exercer as suas atividades. Ela nem complementou isso, e é interessante a gente falar, porque o papel da ANP deveria ser, sendo uma agência que trabalha em nível federal, tinha que ser como tem sido corrigido nas câmaras municipais aí. E eu parabenizo a nossa colega Cassinha e peço também o voto para esse projeto, que eu acho muito importante em respeito aos consumidores. Há um início de uso de combustível adulterado, você vai perceber apenas um desconforto, um mau funcionamento do motor, mas a longo prazo isso aí pode comprometer seriamente, dando até uma perda total a essa máquina principal do veículo, né? E causando um sério prejuízo financeiro a este consumidor. Parabéns, doutora Cassinha, e gostaria de pedir aos nobres colegas que me acompanhem nesse voto favorável a esse projeto. Tenho dito, senhor presidente, uma boa tarde a todos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Helene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadoras, eu venho a essa tribuna parabenizar, presidente, a vereadora Cassinha pela iniciativa do projeto, declarar meu voto favorável e chamar também a responsabilidade.
eu acredito até que é da comissão que a vereadora Cassinha preside, abastecimento, não é? Comissão de abastecimento, vereadora, e defesa do consumidor. Porque nós temos recebido algumas reclamações, especialmente dos pequenos comerciantes aqui do centro, no que diz respeito ao crescimento dos empreendimentos dos chineses aqui no centro, a reclamação. Aí, eu normalmente faço a discussão do ponto de vista do mercado, o que ao mesmo tempo é contraditório, que as pessoas defendem o livre mercado, que todos têm direito, mas na hora que aperta o seu calo, aí tem que recorrer. E tem, é direito, é dever. Muitos hoje conseguem comprar, né, nas lojas, nos grandes empreendimentos aqui do centro, as bijuterias, os equipamentos. Mas aí eu falo que do ponto de vista do que acontece aqui dentro desta casa, é importante, aí a minha sugestão é a Comissão de Abastecimento e Defesa do Consumidor acompanhar mesmo, de exigir também por parte do Executivo o processo de fiscalização adequada. Porque nós temos hoje, eu fiz uma visita no bairro Cidade Nobre, uma situação de um casal, os dois com câncer, doença grave, a situação difícil que eles estão vivendo, mas a cobrança do IPTU, a ação judicial está lá, do protesto, pode tirar deles coisas que eles não têm condições de pagar. Então, a gente vê uma permissividade de determinados setores, que o processo de fiscalização nosso no município é muito falho. E nós temos que ver também como é que está essa questão do processo de autorização dos alvarás, porque também fui procurada por médicos que a autorização para o funcionamento do alvará teve um aumento exorbitante. É claro que está dentro do pacote de maldade que foi votado nessa casa, com aumento das taxas e impostos. Nós vamos enfrentar um momento muito delicado, porque o caminho, a vereadora Cassinha entrou lá na Justiça para rever. Porque no dia que eu me deparei com a fala de suspensão da cobrança, se a lei existe, é para ser cumprida. Para não ter lei, teria que vir para a Câmara. Só que qualquer aumento, neste momento, para o prefeito, inclusive, abrir mão e nós podermos votar, ele tem que justificar como é que ele vai abrir mão desse recurso. Então, nós mesmo criamos, aqui, votando esse aumento dessas taxas, o que aconteceu, uma situação extremamente delicada, até da própria Câmara rever esse aumento abusivo que aconteceu. Então, por isso que eu sempre falo que a responsabilidade de quem legisla é muito grande, porque tem que ler, reler, pesquisar, ver a quem que está atendendo, porque depois que você faz, é muito difícil tentar voltar atrás em algumas situações. E aí, esse projeto, ela tem essa relevância de punir, né, deixar um tempo, porque o prejuízo causado ao consumidor, depois que ele tem lá o seu veículo danificado, que foi enganado nas bombas de combustíveis, para quem está fornecendo, a pena é muito branda. Então, esse projeto, ele tem a sua relevância, mas ele também, além da relevância própria que traz, nos desperta a olhar outros problemas sérios que estão ocorrendo na nossa cidade, que por falta de fiscalização ou de um pensar a cidade que nós queremos, a gente não considera na hora de votar determinadas leis aqui nessa casa. Então, meu voto é favorável, parabéns pela iniciativa, e vamos tratar dessas outras questões que diz respeito ao desenvolvimento da nossa cidade, que modelo de desenvolvimento nós queremos. Tenho dito, senhor presidente. Votação. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto.
O projeto está aprovado. Está em discussão. O 25, estou arquivando, já que o substitutivo foi aprovado, ele fica prejudicado, está arquivado. O projeto de lei 28, o 29, o 30 e 32, todos são denominação de logradouro. 3 de autoria do vereador Paulo César e 1 do vereador Wanderson da Autotrans. Os mesmos estão em discussão. Os mesmos estão em votação. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim 18 votos, não 0 voto. Projetos estão aprovados. Está em discussão o 3518, que dispõe sobre direito de assistência religiosa em estabelecimentos que especifica. A autora, vereadora Márcia Perosini. Discussão. Votação. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim 18 votos, não 0 voto. Projeto de lei 35 está aprovado. Está em discussão o 3718, que autoriza a alienação sob a forma de dação em pagamento da área que menciona a autoria do Executivo. Discussão com a palavra a vereadora Cassinha. Presidente, eu vou manifestar meu voto contrário, porque eu não estou segura ainda a respeito desse projeto. Então, no momento... Nobre vereadora, Vossa Excelência quiser pedir vista, fica à vontade. Até amanhã, até a próxima... Está vistado por 24 horas. Mais o fim de semana, dá para ler. Obrigada, Excelência. Está em discussão o projeto 3818, que dispõe sobre a destinação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de subvenções sociais. Discussão, votação. Pronto. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim 18 votos, não 0 voto. Projeto de lei 38 está aprovado, está em discussão 39. Altera a lei municipal 3609, de 14 de junho. Discussão, votação. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim 18 votos, não 0 voto. Projeto está aprovado, está em discussão 40. Institui o selo Empresa Consciente no âmbito do município de Ipatinga. Com a palavra, a vereadora Cassinha. Dou início aqui à minha fala e eu vou explicar que esses 2 projetos anteriores que foram votados, que vocês estão perguntando aí, um fala sobre destinar verbas para associações e instituições. Nós pedimos ano passado, nós fizemos várias emendas. Uma delas é a Associação dos Epiléticos, Loucos por Você, Fundação Fazenda Água Viva e demais. Então é isso aí que aconteceu. Né? Todo mundo aprovou essa remessa de dinheiro, já abril, eles estão passando muita dificuldade. Instituto Raquel Barreto, né, doutora?
Como? Doutora Cassinha. Oi? Instituto Raquel Barreto a também. Raquel Barreto também, que está aí, o pessoal do Raquel Barreto, uma luta pela vida. E agora esse último foi a respeito de um concurso para agentes de trânsito, exigia-se a carteira D. Mas aí nós entendemos que basta que o agente tenha a carteira B, que ele precisa conhecer as leis de trânsito. Então, senão vai diminuir muito até a concorrência das pessoas que têm carteira B e querem fazer o concurso. Tá? É por isso que todos nós, né, foi votado unanimemente. Agora, em primeiro lugar, agora eu vou falar do meu projeto, está explicado, né? Do meu projeto 40. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar e agradecer o servidor da Casa, Nilson, que é muito eficiente, como sempre, me ajudou muito aqui nesse parecer da assessoria, né? E também eu agradeço aos diversos munícipes, as pessoas que eu encontro por essa cidade, no meu gabinete itinerante, que eu estou todos os meses, pelo menos 2 vezes por mês, rodando os bairros da cidade, ouvindo a população. Gente, e é impressionante. Em todas as vezes, todas as edições do meu gabinete, as pessoas me pedem por essas instituições, por estas associações, que têm cuidado dos idosos, que têm cuidado das crianças, que têm cuidado, né? Enfim, que têm feito um trabalho que o Estado não é capaz de fazer sozinho. E essas instituições estão vivendo com muita dificuldade, inclusive essa que nós falamos agora, né? Passando muitas privações. Então, esse projeto, ele visa, portanto, eu coloquei o meu gabinete, né, para trabalhar em cima dessa ideia que eu colhi lá no gabinete itinerante, de como que a gente pode ajudar essas instituições, né, a ter um pouco mais de arrecadação para poder conseguir desempenhar esse trabalho maravilhoso que todas essas instituições fazem aqui em Ipatinga, né? Então, nós descobrimos que é possível esses incentivos fiscais previstos nas legislações do imposto de renda. Então, esse projeto meu, ele visa, ele é chamado, né, selo consciente. Por quê? Nós todos não temos que declarar os rendimentos até o mês de abril, não é assim? De todo ano? Então, o sistema permite que cada parte dessa declaração, colegas, seja direcionada para associações sem fins lucrativos, como essas que nós falamos aqui agora. Por exemplo, ao invés de eu mandar R$100 para o governo federal, eu mando 80 e 20 eu direciono para essas associações aqui de Ipatinga. Isso quer dizer que você, pessoa física, pessoa jurídica, investe em sua própria comunidade. E o melhor disso tudo é que não há ônus para ninguém. Por quê? Primeiro, o próprio governo federal concede esse benefício. Segundo, o contribuinte vê seu imposto aplicado aqui na nossa cidade. Terceiro, essas associações de instituições ganham um incentivo para não somente sobreviverem penosamente, igual elas vêm sobrevivendo, né? Mas com mais dignidade. Quarto, Ipatinga recebe mais recursos. Quinto, e ao final, aqueles que fizerem essa destinação ganharão um selo, essas empresas ganharão um selo de empresa consciente. E eu acho que isso também vai trazer um outro benefício para todos nós, consumidores. Eu acho que lá na frente, quando as empresas já tiverem, né, fazendo esse tipo destinando esse recurso dessa forma, nós, consumidores, poderemos escolher, na hora de comprar, entre 2 propostas iguais, de comerciantes iguais, empresários iguais, nós poderemos escolher aquela que sabe que tem o selo de empresa consciente, ou seja, aquele comércio, aquele comerciante que está investindo nas instituições sociais da nossa cidade. Então, é por isso, colegas, vereadores e vereadoras, né, eu peço aos senhores, a vossas excelências, para votarem sim a esse projeto, porque é um incentivo que nós teremos as nossas empresas, os nossos comerciantes, a reverterem um pouco, uma parcela do que eles pagam, eles reverterem agora aqui já
para que o próximo... Isso também eu imagino que isso pode contagiar, não é verdade? Nossa, vereadora. Obrigada, acabou. Pode concluir. Obrigada. Vou dar um minuto para a senhora concluir. Obrigada. Eu acho que isso vai estimular aos demais comerciantes e empresários a fazer o mesmo, a ser uma empresa consciente, reverter parte desse valor, né, de tributos aqui na nossa cidade. E como eu tinha falado lá em 2017, que eu me posicionei, eu fiz um vídeo aqui nessa Câmara, que eu só votava a favor de projetos da saúde, da educação e da assistência social, foi assim depois que eu me posicionei a respeito nessa questão dos servidores que estão aposentados, que estavam lutando pelo pagamento legítimo, né, das suas complementações. Então é por isso que eu vejo, como eu sou da comissão do comércio e indústria, também defesa do consumidor, eu peço aos senhores que dessa forma nós vamos ajudar essas empresas, essas instituições e associações que fazem esse serviço maravilhoso, assistência social à nossa cidade. Obrigada, presidente. Votação. Vou pedir. A assessoria me ajuda aqui. Solicito a contagem dos votos. Vereadora Lene. Exatamente, presidente. O meu voto que está faltando lá, que eu mexi numa tecla errada. Pode fazê-lo. Voltou? Pode fazê-lo. Eu vou declarar o meu voto sim e proclamar o resultado. Tá ok? Prefeito. Voto sim. Então, sim, 18 votos, não 0 votos. Projeto está aprovado. Senhor presidente. Estou doido para te atender, mas está difícil. Pela ordem, presidente. Me ajuda, me pede. Então, eu estou solicitando a votação dos 2 requerimentos de audiência pública. Um para discutir a questão da taxa, que é o 17, e o outro requerimento é o número 20, para discutir a questão da saúde mental. 2 audiências públicas. A senhora sabe, nobre vereadora, que nós só votamos requerimentos e moções aqui na última sessão ordinária do mês. Mas um pedido de Vossa Excelência não tem como negar. Então está em votação. Senhor presidente, Senhor presidente. Foi não? O senhor está colocando só o requerimento ou as moções também? Não, só os 2 requerimentos que me foram solicitados. Votação. Pronto. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não 0 voto. Com pensamento voltado para Deus, em nome do povo de Ipatinga, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Se não votasse isso hoje, ia ficar falando esse trem a semana inteira. Eu não chamei ninguém aqui para votar requerimento. Requerimento vota em segunda. Ficaria esse debate. Eu preciso falar para o senhor.